sonho? Esperança? Agora, assim, comparativamente ao passado recente, essa humanidade que você vê hoje, como é que você vê? Nos últimos 50 anos. Olha, ela tem passado por mudanças profundas. Essas mudanças profundas, nem todas positivas. Algumas são positivas, a globalização, as novas tecnologias. Outras são preocupantes. O crescimento das desigualdades e o aumento das diferenças entre os homens. Uma superficialidade, ou seja, decorrente do mercado, relações mercantilizadas. Mas enfim, eu já vivi o suficiente para saber que nada é definitivo. Não. Ainda bem. Ainda bem. E que a humanidade é feita por ondas, quer dizer, a história é feita por ondas, como marés contraditórias, tá certo? Ora sobe, ora desce. Onde você nasceu, Hipnose? Em Osasco. Você nasceu aqui mesmo? Que ano foi? 1946. Você passou a sua infância aqui? Passei minha infância aqui. Aqui, por exemplo, eu comecei a fazer política. Na sua juventude, a política já entrou na sua vida? Já. Não, isso fazia com que os garotos se tornassem adultos precocemente. Quer dizer, os grandes assuntos nacionais acabavam passando pelas discussões na sala de aula. E 60, 61, você tinha as propostas de reformas de base, renúncia do Jango, se o João Goulart deveria ou não assumir. Isso era discutido na escola? Era. E na minha sala, por exemplo, sempre teve 2 ou 3 militantes do Partido Comunista. Primeira série ginasial, que é a 5ª série. Uhum. Tinha um pessoal comunista? Tinha uns 2 ou 3. Tinha sargento, tinha madre, e tinha garotada, tá certo? Ambiente de debate. Era um ambiente de debate. Então, os assuntos da vida pública vinham para a sala de aula. E se discutia, por exemplo, as reformas de base. A sala de aula sempre estava entrando. O governo João Goulart. O governo João Goulart. Assim, qual a sua visão do governo João Goulart naquela época? Como era para você a renúncia do Jânio? Uma surpresa geral, que ninguém esperava por aquilo. E o João Goulart estava na China. Após a renúncia, a conversa era aquela, quer dizer, o João Goulart deve tomar posse ou não. Alguns achavam que não deveria tomar posse, porque ele abriria espaço para os comunistas, abriria espaço para a esquerda. Outros achavam que ele deveria tomar posse, porque ele era o vice-presidente eleito. Trabalhadores do campo já poderão então ter concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção.
Eles tinham fechado, a ditadura tinha fechado todas as instituições estudantis, fechado a UNE, a UEE, os grêmios. Então, no Cinearte, o pessoal ligado ao Partido Comunista propunha fazer um centro litero-cultural. Mário de Andrade. Aí eu liderei uma outra corrente que dizia o seguinte: não, vamos fazer uma associação de estudantes, que pode inclusive fazer essas atividades culturais. Mas o objetivo tem que ser político, claramente contra a ditadura. Fui preso em 23 de janeiro de 1969, juntamente com Pedro Lobo e Oswaldo Antônio dos Santos e Hermes Camargo Batista. Eles estavam preparando um caminhão, ou melhor dizendo, pintando um caminhão com as cores do Exército, dos caminhões do Exército, para poder, planejada, de assalto ao 4º Regimento de Infantaria de Barueri, em Quintaúna. Quando vocês foram presos? Nós fomos presos numa quinta-feira, a ação estava sendo planejada para ser realizada no domingo. Quem estava presente quando vocês foram presos? Pedro Lobo, eu, Oswaldo Antônio dos Santos e Hermes Camargo Batista, que passou a colaborar com a repressão, imediatamente ao ser preso. Já morreu também. Mas foi um... Assim que ele foi preso? Hã? Assim que ele foi preso? Nas primeiras horas de prisão ele já passou a colaborar com o aparelho repressivo. Como é que com o Exército se sentiu nesse momento? Quem? Sabendo dessa traição? A gente sentiu muito mal e sentiu às vezes eu sentia um sentimento de impotência, de frustração, às vezes de raiva, né, de ódio. Passava para a gente em frações de segundos vários pensamentos. Ele ganhou algum tipo de benefício? Pelo menos ele não foi torturado, né? Esse já é o primeiro benefício que ele recebeu. Ele não foi torturado. Eu fui o primeiro a ser torturado dos 4. Fui para o Pau de Arara e saí do Pau de Arara carregado, porque já não andava. Não, Amilcar Maiar. Oi, boa tarde. Antônio Roberto. Roberto Espinosa, tudo bem? Boa tarde. Francisco Celso. Boa tarde, por favor, pode seguir. Silvio Piroto. José Delci. José Delci, tá aí? Luiz Antônio de Medeiros, Paulo César Ribeiro, por favor. Identificação, pode subir, por favor. Paulo Sérgio Silva. Eu. Por favor, o senhor pode identificar e subir já, por favor. Vai acompanhando pra gente aí, faz favor, Márcio. E você ajuda para fazer o mesmo em Recife, com a ajuda do general também, do Comando Maior, para fazer esse mesmo roteiro. Liga, faz contato com a assessoria do comandante do Exército, que é melhor, porque na verdade é outro comando interdiário. Liga lá para a assessoria, você já deve ter tido contato com ele, ele abre esse contato com você. E vamos fazer nesse mesmo formato com a Comissão Nacional, né? Porque eu acho que foi um formato extremamente importante. Acho que tem que ser feito assim, de uma maneira amena, sem ataques pessoais. Claro. Nós cumprimos, vocês têm a tarefa de vocês, nós temos a nossa. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Não nos cabe. Satisfação. Eu trabalho
trabalhei com o doutor Sobral Pinto, a gente tinha era muita gente que a gente defendia, muita gente. A senhora presenciou algum tipo de tortura? Presenciar tortura não, mas eu sou testemunha de alguns de torturas que deixaram marcas em clientes e, por exemplo, no dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional foi anunciado que teria morrido num tiroteio a, entre aspas, terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado, e a família me pediu para liberar o corpo. Quando eu recebi o corpo, a Aurora estava literalmente dilacerada. Tinha um olho pendurado, tinha um afundamento no maxilar, não tinha bico de seio, tinha um rasgo que ia do umbigo até a vagina, tinha fratura externa no braço, e a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete de aço e pressionar o cérebro, por isso que o olho saltou. Quer dizer, eu sou testemunha dessa barbárie. Fui presa em 3 de dezembro de 71 e fiquei sob tortura 52 dias. Incomunicável, 52. Fui levada para a Mesquita, por Dópolis de Guanabara, por Dópolis, estado do Rio, e depois eu vim para aqui. Depois disso, passei também no quartel aqui em São Cristóvão e depois vim para a Vila Militar. E fiquei a maioria do tempo que fiquei presa foi na Vila Militar. Depois eu fui para Bangu e fiquei os últimos meses de prisão em Bangu. Mas fiquei aqui quase 12 meses nessa Vila Militar. Dentro de o que eu lembro da Vila Militar não é isso aqui. Eu lembro da Vila Militar é de uma cela de 20 metros quadrados, com a janelinha em cima, um calor insuportável, 6 beliches, 6 mulheres e um banheiro, um boi. A primeira vez que a senhora volta aqui? É a primeira vez. Eu não conhecia a Vila Militar, porque nunca entrei aqui sem capuz. Eu me lembro dentro da cela. Caríssimos participantes desse evento, caros componentes dessa mesa, senhor Jaime Antunes, que já não vejo ali no auditório, mas a quem quero agradecer essa acolhida muito generosa e muito amigável, e dizer que estamos aqui representantes de 3 comissões da verdade, da Comissão do Rio de Janeiro, da Comissão do Estado de Pernambuco, da Comissão Nacional, inclusive representada supremamente pelo seu coordenador atual, o Pedro Dalari. Estamos aqui com as vítimas, com as testemunhas, com familiares, as vítimas das atrocidades, dos fatos, das graves violações de direitos que nós vamos reconstituir, né, das torturas, dos assassinatos, das execuções mediante tortura que nós vamos reconstituir, porque a audiência de hoje envolve um grupo de uma organização designada como Vaco Palmares. Antônio Espinosa está aqui, será o primeiro testemunho depois dessa fala. Os 3 militantes foram levados para a primeira companhia de polícia do Exército. Michael morreu no dia seguinte, 22 de novembro de 69, submetido a indescritíveis torturas, como foram as palavras usadas pela edição da revista Veja, do princípio de dezembro de 69, que conseguiu driblar a censura da época. O caso escandaloso, em função das atrocidades reveladas, teve grande repercussão na imprensa internacional, inclusive New York Times, The Times de Londres. Foi um momento realmente onde a brutalidade da ditadura militar, a ditadura entrava já numa fase de ditadura aberta, praticando terrorismo de Estado. Isso foi revelado internacionalmente, causando grande escândalo, grande comoção. Aí vocês podem ver a capa da revista Veja. Bom dia a todos. Bom, meu
Meu nome é Antônio Roberto Espinosa. Ontem eu estive com um grupo que foi o antigo prédio da primeira companhia da PE, da Vila Militar. Foi a segunda vez que eu entrei naquela unidade militar. A primeira foi na Marra, tá certo? Ontem foi voluntariamente acompanhando a Comissão Nacional da Verdade para identificar o lugar em que foi assassinado nosso companheiro Shael Schreier, e onde teve início a desagregação psíquica da Maria Auxiliadora, que na época era minha companheira, e acabaram levando ao suicídio dela na Alemanha, que se atirou no trilho do metrô de Berlim, em 76, em junho de 1976, alguns anos depois. No Palácio da Polícia, cada um foi para uma sala. Eu passei por todos os tipos de tortura ali. Enfim, quer dizer, a mais marcante delas é o teu pênis, por exemplo, amarrado com um arame, e o cara ir correndo, puxando, e você correndo atrás. Você não podia nem cair. Se você caísse, você levantava correndo, porque, enfim, dores terríveis. Foi no meio de uma sessão desse tipo que eles levaram para tirar as fotos, porque foram 29 dias da solitária para a sala de tortura, da tortura para a solitária. Até hoje, o tilintar de chaves no fundo de um corredor me incomoda, porque isso significa o que vem depois, tá certo? Bom, o que acontece ali? Ontem eu custei um pouco para reconhecer o prédio. Foi necessário que a gente localizasse uma coluna que está meio disfarçada, no meio de paredes, etc. Só quando nós achamos essa coluna, que ficava junto às salas de tortura, eu reconheci o prédio. Junto a essa coluna ficava um banco encostado. E como eram duas as salas de tortura, e nós éramos 3, eles colocavam um em cada sala para tomar sessões de choque. Uma das salas tinha o pau de arara, para pendurar no pau de arara, e o outro ficava sentado, era bem do lado. Quem sentasse nessa cadeira ouvia os que estavam sendo torturados. Era uma maneira que eles utilizavam para que aquele que estivesse esperando se auto-torturasse, ficasse imaginando, ficasse configurando na sua cabeça o que aconteceria com ele. No momento em que eu fui colocado nesse banco, sempre algemado para trás, eu falei, bom, como é que eu posso me livrar dessa situação? Como é que eu posso amenizar isso? Decidi, só tem uma forma de fazer isso: dormir. Então encostei nessa coluna e disse, bom, é sua obrigação revolucionária, é sua obrigação moral dormir. E eu dormi. Bom, então nesse momento estava dormindo, sentado nesse banco com os braços algemados para trás. Um dos torturadores, que era um cabo, que me parece que está vivo, não sei o primeiro nome, Cabo Mendonça, ele saltou sobre a algema, veio correndo e deu um pulo em cima da algema. Isso fez com que eu desse uma volta sobre o banco, fizesse um giro de 360 graus e caísse com a cara no chão. Esse mesmo Cabo Mendonça, eu acredito que foi o autor
do golpe fatal contra o Chael. Sinto que nós fizemos o que cabia à nossa geração, sofremos as derrotas que a nossa geração sofreu, mas essas derrotas contribuíram para que o país saísse daquela situação mais imediata de ditadura militar. Apesar disso, existe ainda um saldo a resolver, um saldo de liberdade enorme que não foi atingido e um saldo representado pelas desigualdades sociais. O país ainda é muito desigual. Mas trata-se de... A solução desses problemas me parece que são tarefas para as próximas gerações.